Nesta aula, iremos aprender a trabalhar com render layers, ou com camadas. Dessa forma, nós podemos renderizar cada elemento desta cena em uma camada e editar individualmente cada uma dessas camadas. Então, basicamente, nesta cena nós temos, vou dar um preview aqui, nós temos a flor, temos uma mesa e também temos a iluminação ambiente, que no caso aqui está sendo desempenhada por uma imagem HDR. O que faremos agora é dividir essa cena em 3 camadas, ou seja, a camada flor, a camada mesa e o ambiente. E posteriormente nós vamos fazer uma pequena edição em cada uma delas. Pois bem, primeiramente é necessário que nós ativemos o Layer Management, que seria um add-on específico para a administração de camadas. Pois bem, então vamos em File, User Preferences e no campo de pesquisa vamos digitar Layer. Vamos então ativar o 3D View Layer Management, ok? Então, feito isso, vamos abrir este pequeno painel lateral e temos aqui o Layer Management, ok? Temos neste painel de administração de camadas o nome de diversas camadas. Por padrão é dado o nome Layer 1, 2, 3 e assim por diante. E nós podemos simplesmente modificar o nome dessas camadas. Então, primeiramente, eu vou selecionar esses objetos bem aqui, que representam a flor. Então, vou dar aqui um Shift G, pois são um grupo. Vou selecionar também o vaso de flores. Vou clicar em M e eu vou, no caso, posicionar estes objetos para a minha segunda camada. Então, ao clicar neste pequeno olhinho, nós podemos verificar este conjunto de objetos na segunda camada, ok? A esta segunda camada, nós vamos dar o nome de flor. Flor. A primeira camada, daremos o nome de ambiente. Pois, na primeira camada, como vocês podem ver, temos apenas o ambiente. Temos também a mesa que nós vamos repassar para outra camada. Então, selecionamos a mesa também e vamos passá-la para a camada de número 3. Então, ao clicarmos aqui na camada 3 e apenas na camada 3, como você pode ver, temos apenas a mesa. Então, daremos ao nome da terceira camada de mesa. Muito bem, então, camada 3 temos apenas a mesa. Na camada 2, apenas a flor com o vaso. E na primeira camada, apenas o ambiente. Muito bem, feito isso, nós vamos selecionar aqui as três camadas, ok? Podemos fazer isso tanto aqui quanto no Layer Management. E vamos agora no painel Properties, na aba Render Layers, ou camadas. Pois bem, então vamos criar um conjunto de camadas e a primeira camada nós chamaremos de ambiente. Criaremos uma nova camada e a ela daremos o nome de flor. Vamos criar uma última camada e daremos a ela o nome de mesa. Muito bem, feito isso, vamos clicar em nosso ambiente. E em ambiente, nós vamos selecionar
a primeira camada, que é correspondente a ambiente. E, bem, um pequeno adendo. Clicamos em cena, na primeira camada, que é para nós selecionarmos apenas essa cena. E clicamos também em Layer, apenas nessa primeira, que é justamente para que a gente renderize apenas esta camada, ok? É importante que em Render, a opção Film, a aba Transparent esteja desativada para a opção Ambiente, ok? Vamos à camada Flor. Selecionamos então apenas a cena correspondente à flor, bem aqui, como você pode verificar, ok? Então, saímos de ambiente e vamos à flor, ok? E, de forma correspondente, apenas a camada 2 será renderizada. É a ordem que estamos dando, ok? Agora um detalhe. Como você pode ver, o ambiente ele está sendo renderizado também. Então, devemos vir aqui no painel Render e habilitar a opção Transparent, ok? E o ambiente não será renderizado, e apenas a flor. Pois bem, façamos o mesmo procedimento em mesa. Selecionamos então apenas a mesa. Vamos desselecionar a flor, a camada flor. Então, com a terceira camada, que corresponde à mesa, nós iremos apenas renderizar a terceira camada, ok? E aqui, como você pode ver, apenas a mesa está sendo renderizada. No entanto, ao clicarmos aqui em Ambiente, não esqueçam que a opção Transparent agora foi ativada e nós não estamos renderizando o ambiente. Então, isso pode ser um problema para a gente, então vamos desativar novamente. Bem, vamos deixar Transparent ativado. Okay? Vamos então fazer a nossa renderização. Mas é interessante que nós façamos o seguinte. Vamos primeiramente aqui renderizar a camada ambiente e ela é importantíssimo que a opção Transparent em filme esteja desativada, ok? Então, vamos clicar agora em Pin e apenas a camada selecionada será renderizada, ok? Então, only render the active layer. Nós vamos renderizar esta camada. Renderizamos, então, apenas esta camada e façamos o mesmo com a camada flor. No entanto, a opção Transparent em filme deverá estar ativada, ok? Então, vamos selecionar apenas a camada flor, desselecionamos o ambiente e, como você pode ver, com a cena flor ativada apenas, nós vamos renderizar apenas a segunda camada. Então, novamente, com o PIN ainda ativado, nós vamos dar um F12 para renderizar. Renderizamos, então, a nossa segunda camada. Você pode verificar isso simplesmente vindo aqui em flor, ok? Vem aqui. Agora, vamos renderizar a camada mesa. E, obviamente, mesa deverá estar ativado e flor desativado. Então, terceira cena em Scene ativada e a terceira camada em Layer também ativada. E, novamente, vamos dar um F12
Não esqueçam que a opção Transparent deverá estar ativada. E renderizamos então a cena. Então vamos aqui em Select Layer, seleção de camada, vamos escolher a opção mesa e apenas a mesa está renderizada nessa camada. Pois bem, então vamos agora abrir uma nova janela. Vamos alternar para Node Editor. Aqui são os materiais que eu configurei para a flor, né? Então, a aba Shader está ativada. Vamos alternar de Shader para Compositing. E aqui temos a nossa composição que eu havia feito anteriormente. Então, isso aqui não nos interessa. Eu vou tirar a composição que eu fiz anteriormente para poder ilustrar para vocês um efeito bem interessante. Então, para que não tenhamos muitos nodes na nossa cena, eu vou selecionar todos esses objetos, clicando em A, e vou deletar todos. Ok? Então, é importantíssimo que tenhamos o Node Composite e o Node Viewer. Então, esses nodes são obrigatórios no nosso editor. Pois bem, vamos agora ativar a opção Backdrop e vamos dar o Shift A, Search e vamos digitar Render Layers. Temos então uma Render Layer, a primeira camada, que corresponde a ambiente. Podemos alternar para as outras duas, se quisermos, ok? Mas essa será a nossa primeira camada ambiente. Vamos copiar, dando o comando Shift D. Copiamos novamente, Shift D. E agora vamos mudar a camada de ambiente aqui na segunda para flor e aqui na terceira para mesa, ok? Feito isso, vamos fazer a união dessas camadas. Como é que vamos fazer isso, então? Bem, primeiramente, vamos dar o Shift A e vamos habilitar a opção Alpha Over. Então, digitamos ALPH. Então, temos aqui Alpha Over, damos um Enter. E vamos combinar, então, duas dessas camadas. Vamos começar por essas duas aqui de baixo, por exemplo. Então, vamos unir esta camada com o input de image. O mesmo iremos fazer aqui. Posteriormente, vamos unir o alpha over à entrada do composite e também do viewer. E como você pode ver aqui, temos tanto a nossa flor quanto a mesa na cena. Okay? Ao mexermos em valor de FAC, deixamos mais ou menos intenso o valor de cada uma das camadas. Se alternarmos aqui o posicionamento dos nodes, nós iremos fazer com que a flor ela passe do plano de fundo de trás para a parte da frente, ok? Então, feito isso, nós iremos fazer o mesmo procedimento para agora incluir a camada referente ao ambiente, ok? Então, vamos copiar este node alpha over, então Shift D, e vamos fazer a união dele da camada ambiente com a combinação dessas duas camadas anteriores. Então, vamos unir o output de alpha over aqui com este alpha over posterior e vamos fazer a união do alpha over com os nodes composite e viewer. Como você pode ver,
na nossa cena, foi mesclado a renderização das nossas camadas com essa cor aqui presente. Nós podemos fazer, então, a combinação de qualquer cor desejada aqui. Então, vai do seu critério, ok? Mas não desejaremos fazer isso com uma cor em si, mas com uma nova camada. Então, como você pode ver, temos aqui a combinação dessas 3 camadas agora, ok? Podemos alternar a intensidade aqui, como você pode ver. E, bem, isso aqui é o correto. Então, feito isso, nós podemos agora configurar individualmente cada uma dessas camadas. Então, eu vou escolher aqui um node qualquer. Vamos escolher, por exemplo, vamos mexer com a saturação. Hue Saturation Value. Então, por exemplo, vamos copiá-lo e colocar esse node em cada uma dessas camadas. Pois bem, então, dessa forma, podemos mexer especificamente em cada uma dessas camadas. Por exemplo, vamos mexer na saturação apenas do ambiente. Então, deixamos aqui o ambiente em preto e branco, como você pode ver. Ou podemos fazer com que sua saturação seja extrema. Ok? Então, vou colocá-lo novamente num valor em preto e branco. E agora podemos fazer o mesmo, por exemplo, com a mesa. Deixamos a mesa em preto e branco e demos agora destaque à nossa flor. Podemos aumentar bastante a saturação da flor ou deixar a flor também em preto e branco e mexer agora na saturação dos outros, como você pode ver agora. Ok? Então, fica aí a dica. Eu creio que esse artifício ele vai ser bem útil para você nas suas composições. Bem, então essa foi a aula referente a camadas.